Glória a Deus. 1 de Samuel capítulo 17. Já preguei essa mensagem aqui tem mais ou menos 5 anos. Deus gerou. Tinha um outro texto, eu vou deixar para a semana que vem. Lá em Oséias, eu vou pregar acho que semana que vem. Eu queria, no momento que a gente está vivendo, pelo momento que eu estou vendo em algumas pessoas, Primeiro de Samuel 17. Estou com a minha cola aqui. Aqui só tem guerreiros do Senhor, amém? Tem guerreiro aí, dá glória a Deus. Aleluia. Deus você é mais que vencedor em Cristo. Eu vou ler o texto aqui, 1 de Samuel 1, 17, aliás, de 1 ao 17. Depois a gente vai pular do 26 ao 47. Esse texto, Deus gerou no coração. Diz assim: E os filisteus ajuntaram os seus arraiais para a guerra, e congregaram-se em Socó, que está em Judá, e acamparam-se entre Socó e Azeca, no termo de Damim. Porém Saul e os homens de Israel se ajuntaram e acamparam no vale do Carvalho e ordenaram a batalha contra os filisteus. E os filisteus estavam no monte da banda da Lém, e os israelitas estavam no outro monte da banda da Quem, e o vale estava entre eles. Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias, de Gate, que tinha da altura de 6 côvados e 1 palmo. Trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas, e era o peso da couraça de 5.000 siclos de bronze, e trazia grevas de bronze por cima de seus pés, e um escudo de bronze entre os seus ombros. E a haste da sua lança era como um eixo de tecelão, e o ferro da sua lança de 600 siclos de ferro, e diante dele ia o escudeiro. E parou e clamou às companhias de Israel, e disse-lhes: Para que saireis a ordenar a batalha? Não sou eu filisteu e vós servos de Saul? Escolhei dentre vós um homem que desça a mim. Se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos. Porém, se eu os vencer e o ferir, então sereis nossos servos e nos servireis. E disse mais o filisteu: Hoje desafio as companhias de Israel, dizendo: Dai-me um homem, para que ambos pelejemos. Ouvindo então Saul e todo Israel essas palavras do filisteu, espantaram-lhe e temeram muito. E Davi era filho de um homem efrateu de Belém de Judá, cujo nome era Jessé, que tinha 8 filhos. E nos dias de Saul era este homem já velho, adiantado na idade entre os homens. Foram-se os 3 filhos mais velhos de Jessé e seguiram a Saul à guerra. E eram os nomes de seus 3 filhos que foram à guerra: Eliabe, o primogênito; o segundo Abinadab, e o terceiro Samá. E Davi era o menor, e os 3 maiores seguiram a Saul. Davi, porém, ia e voltava de Saul para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Chegava-se, pois, o filisteu pela manhã e à tarde, e apresentou-se por 40 dias. Meu Deus! E disse-lhe Jessé a Davi, seu filho: Toma, peço-te para teus irmãos um efa de grão tostado e esses 10 pães, e corre a levá-los ao arraial a teus irmãos. Versículo 26, vamos diminuir, eu explico. Então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo: Que farão aquele homem que ferir a este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? E o povo lhe tornou a falar conforme aquela palavra, dizendo: Assim farão ao homem que o ferir. E ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi, e disse: Por que desceste aqui? E aqui deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a maldade do teu coração, que desceste para ver a peleja. Então disse Davi:
que fiz eu agora? Porventura não há razão para isto? E desviou-se dele para outro, e falou conforme aquela palavra. E o povo lhe tornou a responder conforme as primeiras palavras. E ouviram as palavras que Davi havia falado, anunciaram a Saul, e mandou em busca dele. E Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá à peleja contra esse filisteu. Porém Saul disse a Davi: contra este filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu és ainda moço, e ele homem de guerra desde a sua mocidade. Então disse Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e vinha um leão ou um urso e tomava uma ovelha do rebanho, e eu saía após ele, e o feria, e o livrava da sua boca, e levantando-se ele contra mim, lançava-lhe mão da barba, e o feria e o matava. Assim feria o teu servo o leão com o urso, assim será esse incircunciso filisteu como um deles, porquanto afrontou o exército do Deus vivo. Disse mais Davi: o Senhor me livrou da mão do leão e do urso, ele me livrará da mão desse filisteu. Pula para o versículo 41. O filisteu também veio se chegando a Davi, e que lhe levava o escudo diante dele. E olhando o filisteu e vendo Davi, os desprezou, porquanto era jovem, ruivo e de gentil aspecto. Disse, pois, o filisteu a Davi: sou eu algum cão para tu vires a mim com paus? E o filisteu amaldiçoou a Davi pelos seus deuses. Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim e darei a tua carne às aves do céu e às bestas do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu vou a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor entregará na minha mão, e ferir-te-ei e tirarei a tua cabeça, e os corpos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves do céu e às bestas da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. E saberá toda essa congregação que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra, ele vos entregará na nossa mão. Forte esse texto, né? Um texto tremendo. Gosto muito desse texto aqui. Do Senhor é a guerra. Do Senhor é a guerra. A gente está vivendo momentos difíceis, né? Pandemia, mas do Senhor é a guerra. A guerra mais conhecida do Antigo Testamento, ela não se travou entre grupo de pessoas, entre batalhões, que na qual demora dias, né, entre guerreiros ali se guerreando, entre países e tal, milhões de pessoas se guerreando, para morrerem muitas pessoas em dias, em horas. A guerra mais conhecida da Bíblia se travou entre duas pessoas. Duas pessoas travaram uma guerra, e foi em questão de minutos. E tudo aquilo que foge ao normal, que foge ao natural, nos chama a atenção, nos faz guardar e nos dá também motivação para a reação. Essa é a verdade. Em pouquíssimo tempo uma nação ganhou a guerra em questão de minutos. E o que foge do normal ver exemplo, e vai ser sempre lembrado. A gente está falando aqui de um homem que desde pequeno, um homem desde a sua mocidade, né, ele é lembrado pelos seus confrontos, pelos seus desafios. Um homem que tem 62 capítulos da Bíblia falando dele, e mais 59 passagens bíblicas no Novo Testamento. O nome dele é Davi. Homem esse que começou cedo. Ele começou já na sua juventude e já começou a escrever carreira ali. Você vai ver outros personagens da Bíblia, em várias passagens, que chegou no momento da sua idade, que eles despertaram. Mas Davi desde a sua mocidade. Outro que me faz lembrar, que eu me lembre, né, foi Jesus. Interessante que Jesus veio da linhagem de Davi, começou cedo também. Outros homens, profetas, trabalhadores, começaram em certo ponto, foi um momento. Esse não foi construído. E
queria falar para você, o confronto, né, eu coloquei aqui, faz parte da vida de todo homem. Deus permite os confrontos, os desafios, para que você venha sofrer uma metamorfose, vamos dizer assim, no corpo, na alma, no espírito. Mas Deus está com você. Então há uma transformação quando você passa por confrontos e desafios também, assim como toda pessoa passa, mas você é diferente. A gente aprende com isso, né, com base num texto, né, que o confronto, né, eu vou falar aqui algumas coisas, pelo menos 3 coisas que o confronto faz com a gente, que nos faz a gente enfrentar desafios, assim como Davi enfrentou. Davi teve muitos confrontos, desafios e teve vitórias. E até hoje ele é lembrado. Esse momento dessa guerra aqui foi a guerra mais lembrada, pelo menos para mim, da Bíblia, e que se fala, porque foi só com 2 pessoas e marcou até hoje gerações, e é falado até hoje, né? Uma das coisas que a gente aprende com o confronto, primeiro, nos identifica, traz à luz o que nos controla, expondo as nossas fraquezas. Primeira coisa que o confronto faz com a gente é expor como a gente está. Eu vou ler isso lá em 1 Samuel capítulo 17, 23, 24. 23, 24, versículo 23, 24. E estando ele ainda falando com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus o homem guerreiro cujo nome era Golias, e o filisteu de Gate, e falou conforme aquelas palavras, e Davi as ouviu. Porém todos os homens de Israel, vendo aquele homem, fugiam diante dele e temiam grandemente. Deus permite muitas vezes o confronto para saber o teu estado. Aqui eram soldados, homens que guerreavam sempre, homens que, sabe, tinha baques, mas identificou o estado deles. Em vez de eles serem leões, eles eram gatinhos ali. Estavam se comportando com gatinhos pela situação que se apresentou. A finalidade é trazer à luz como para você se conhecer melhor, para você saber como é que você está, para que você venha saber a utilizar melhor as armas que Deus te dá, para você superar o confronto, o desafio, e Deus te dá a vitória em nome de Jesus. Há uma necessidade de você se conhecer como você está no momento do confronto. Muitas vezes a aparência não quer dizer nada. Davi estava junto ali, o exército tremeu, Davi só olhou. Olha a diferença aí. A Bíblia fala que Davi viu, mas a Bíblia fala que muitos soldados, milhões de soldados, de repente milhares de soldados estavam ali, centenas, eu não sei, temeram o que viram. E uma coisa interessante, que o povo de Israel estava sendo confrontado 40 dias, ou seja, muitas vezes Deus vai sinalizando, sabe, eles foram confrontados, a gente leu no texto, 40 dias por esse gigante, antes do confronto acontecer. Muitas vezes Deus vai sinalizando na nossa vida, durante 30, 20 dias, 10 dias, eu não sei, o teu estado, para que você tome um posicionamento, para que haja reação, e você prepare bem as tuas armas, para você vencer o confronto que vai aparecer. Deus dá um prazo de reação para todo aquele que é crente e busca. Deus sinaliza, não está legal, está errado, olha aqui, ó, isso vai dar problema lá na frente. E aí eu pergunto para você, faço essa pergunta. Tem gente aqui que já passou de 40 dias, tem gente aqui que está vivendo um momento difícil há muitos dias, e você tem feito o que para isso? Qual é a tua atitude do confronto, do desafio que apareceu para você? Te intimida, você tem medo, te aterroriza, parou de você avançar devido à intimidação daquilo que apareceu na tua frente. Presta atenção, o povo foi confrontado 40 dias, ainda não era guerra, mas eles já, desde o momento dos 40 dias, eles já decretaram a vitória, a perda, aliás, a derrota na vida deles, pelo que viram. Muitas pessoas, ainda nem começou a luta na vida dela, ela está vivendo o momento, mas ela já entra derrotada para aquilo que ela vive. Já começa com as coisas que aparecem negativamente,
Isso já é uma situação já de alma, de espírito, de emoção. Você olha a situação difícil, né? Perdeu, quebrou, roubaram, o que aconteceu na tua vida? Você já fala, ai, já era. E quem te disse? Você é o eleito de Deus, você faz parte do exército do Deus vivo. Desafios e confrontos são muitas vezes Deus levando para você reconhecer como é que você está, o teu estado perante a Ele. Mas aquilo que aparece na tua frente não quer dizer que você já é um derrotado, porque Deus tem um propósito na tua vida. Entenda isso. Coisas como preocupação, medo e insegurança persistem em nos intimidar. E eu te pergunto, o que te intimida a ponto de gerar, sabe, paralisação na tua vida? O que eu mais faço, eu vejo um bocado de crente falando, sou mais que vencedor, sou mais que vencedor. Irmão, a vitória é certa. Quando surge a situação, desmonta, desmorona, aquela cara de leão virou um gatinho. Deus muitas vezes deixa isso acontecer para mostrar como é que você está e comparar. O melhor confronto que existe é você mesmo se confrontar e você mesmo falar, Senhor, eu estou assim, Senhor, eu estou assado, Senhor, eu sou pequeno, Senhor, olha a situação como é que está, Senhor, verdadeiramente eu reconheço que eu preciso mais de Ti, eu preciso das Tuas armas, eu preciso buscar mais ao Senhor. A Bíblia fala que as armas da nossa milícias não são carnais, elas são espirituais, poderosas em Deus para destruir fortalezas. É fortaleza, vai cair em nome de Jesus. Ei, meu irmão, já caiu. São poderosas em Deus. As armas, você, crente que é crente, a situação que ele vive, independente do que ele está vivendo, tem hora que você tem que entender que Deus tem que estar sempre na parada, Ele tem que estar sempre dentro de tudo que você faz. Se você partir sozinho, você está errado. Esse povo aqui não tinha Deus, eles falavam de Deus, mas se ele intimidava, diferente de Davi. Deus já estava trabalhando com Davi, trabalhando com o urso, com o leão, com o pastoreio, preparando para aquilo que viria. A Bíblia fala a ponto que Davi falou, presta atenção, quem é esse que se levanta, quem é esse incircunciso que se levanta contra o exército do Deus vivo? Presta atenção, você é isso que Davi colocou nele, é isso que entrou na mente de Davi, é isso que você tem que ser, independente da fortaleza que apareça, o tamanho que é, a situação que é, o Golias que se apresentou, amado, tem algo maior do que isso, é o Deus dos exércitos que movimenta o exército vivo. Você faz parte do exército vivo de Deus. Davi falou isso, quem afronta o exército do Deus vivo. E se tem gente aqui que faz parte desse exército, dá um glória a Deus, dá um aleluia, dá uma salva de palmas ao Senhor. Davi via aquilo que o exército não via neles. Um jovem via um exército diferente da qual aqueles que faziam parte do exército não se viam assim. Ele não fazia parte da tropa, mas ele viu o exército do Deus vivo. Crente que é crente tem que estar vivo sempre. Você faz parte de uma tropa viva de Deus. Deus não é Deus de mortos e sim de vivos. Está escrito. Eu sou o Deus de Isaac, de Abraão e de Jacó. Eu não sou o Deus de mortos, mas Deus de vivos. Quem falou isso foi Jesus Cristo. Então não entre em nada com aquela cara de morto vivo. Vai surgir desafios, vai surgir confronto. Deus permite para você se conhecer melhor, para você saber como é que você está com Ele, para você entender que depende dEle, para você mudar as suas armas, para você, de repente, você buscar melhor a Deus, você se separar melhor, de repente uma atitude, uma decisão, algo que você tem que fazer para que a situação mude. E quem recebe isso é o exército do Deus vivo, a direção é dEle. Ou seja, o próprio povo que guerreava, os próprios soldados, o que estava de fora, sabia quem estava lá na frente, era o general dos exércitos, e o povo que lutava não via isso.
Eu vejo um bocado de crente desesperado, que faz parte do exército de Deus vivo, está aqui dentro, e tem muitas vezes menos fé daquele que está lá fora. Aquele que está lá fora, que está do mundo, fala: poxa, isso vai passar. Ele fala: caramba, está difícil. Meu irmão, tem alguma coisa errada. Como é que você vê o general dos exércitos? Você faz parte de uma tropa viva de Deus, na qual você está caminhando para algum destino e um propósito, ou você já está desistindo das coisas? Problema, como diz um louvor, todo mundo tem. A diferença é as armas que você usa, que Deus deu para a tua mão para você usar. Presta atenção, Deus é um Deus eficiente. Ele dá aquilo que você precisa. Foi só uma pedra. Apesar de ter 5, só usou uma. Deus é um Deus de coisas simples, mas Ele é eficiente em nome de Jesus, quando você crê nele. Está dando para entender o que eu estou falando? Dá um glória a Deus aí. Muitas fortalezas se formam na nossa mente. O texto fala que foi, sabe, é uma coisa tremenda. Não falou que só que Golias tinha tantos côvados, né? Que dá mais de 2,5 metros. Tantos, né? Acho que é 6,5 côvados. É isso? Leia aí para mim, deixa eu ver. Deixa eu ver aqui, a altura. 6 côvados e 1 palmo, dá mais de 2,30 metros. Presta atenção uma coisa, e foi narrando a roupa dele. Imagine a forma como você vê, a ótica como você vê o problema. Isso vai garantir a tua derrota ou a tua vitória. É como você vê as coisas. Se você vê aquilo ali como um obstáculo, vai ser um obstáculo para você. Se você vê aquilo ali como um degrau, vai ser um degrau para você. Simples. Davi, ele falou uma coisa que o próprio exército não vivia, estando lá dentro. Quem se levantou contra o exército do Deus vivo? Davi via coisa de fora, que eles mesmo lá dentro não viam, uma coisa incrível. E a gente tem que tomar conta e cuidado com isso. Como é que você faz parte do exército de Deus vivo? E como é que você se acha, como você se encontra? O que você passa para você mesmo? De repente estou passando uma coisa para Ana e não vivo aquilo que eu passo. Isso é um problema no meio dos crentes. Você tem que viver, andar, reconhecer, amém? Saber que você faz parte do exército do Deus vivo e viver isso com toda inteireza. Independente do momento que você está vivendo, dá glória a Deus, louve ao Senhor. Senhor, muito obrigado. Maior é o Deus que está em mim do que o que está no mundo. Eu começo a viver isso dentro de mim. Posso estar doente, eu posso ter perdido alguma coisa, estou com uma enfermidade que o médico falou, está assim, o meu filho, amado, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Isso que Deus quer ver de você, você botar para fora a fé que você tem e o estado que você se encontra, para que Ele possa operar. Ele não faz nada se você não abrir para Ele também. Ele espera você bater a porta. A Bíblia fala que ele bate a porta e espera que você abra, para que ele está vendo tudo, ele sabe que você precisa. Muda a tua visão das coisas. O texto é tremendo aqui, que fala todo o jeito do soldado, para impressionar mesmo. Mas aquele que anda no sobrenatural é diferente, olha outra coisa. Segundo item, quando surgiu o confronto, ele tem que ser eliminado. Quando surgiu o confronto, surgiu a situação, Deus dá um prazo, faz você reagir. Agora eu vou combater, tem que ser rápido. Vou te explicar. Eu coloquei aqui, acredite, irmãos, que tempo de casa não quer dizer tempo de preparo. O que indica o teu preparo é a forma como somos direcionados pelo general celestial e como utilizamos as nossas armas. Os soldados, eles tinham muito mais idade que Davi, eles eram homens preparados, eram homens que guerreavam com homens, eram, liderados por Saul. Saul era um general, mas Davi foi treinado com o urso, foi treinado com o leão, e o general dele era general celestial, era outro nível, meu irmão. Presta atenção uma coisa,
Davi fez coisas sobre como é que um jovem vai lutar com o leão, que o urso venceu. Está apontando para uma coisa que não é natural. O gigante não era natural. Coisas não naturais só pode ser combatido com algo sobrenatural. É aquilo que está na tua vida, meu irmão. Então o que foge do natural, o que foge das tuas mãos, meu irmão, tem hora que só Deus pode fazer. Então é Ele, entrega na mão dEle e acredita que Ele está agindo. Davi não treinava com homens, ele treinava com o leão e o urso. E era um jovem de 14 anos. Mais ou menos a época, ele tinha 14 a 15 anos ali. Como é que você vê o seu obstáculo na vida? Em quem você acredita? Em que, exército você faz parte? A gente tem que entender essas coisas. O que sai da tua boca? Sai algo ousado para dizer quem está se levantando contra o exército de Deus vivo, porque eu sou o exército de Deus vivo de Deus na terra. Você está falando isso ou você está olhando com medo e recuando? Está dando para entender? Situações sobrenaturais, situações não naturais exigem muitas vezes algo sobrenatural. É o que está na tua vida, é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ele te deu essa capacidade de você colocar perante a Ele, de você se movimentar através dEle. Saul era uma pessoa limitada. Davi, ele foi buscar em algo ilimitado. Entenda uma coisa, e eu falo isso com toda clareza. Eu coloquei aqui, quando veio o gigante, Davi com pouca idade venceu, e em pouco tempo, porque prevaleceu o que ele recebeu de Deus. Os soldados conheciam o confronto de Golias há 40 dias, e Davi em um dia desafiou e venceu. Presta atenção, em um dia, Davi conheceu, desafiou e venceu. Os outros teve 40 dias para ter uma reação. Isso acontece na vida de muitos crentes. Presta atenção, abre os teus ouvidos espirituais agora. E eu coloquei aqui, Deus está falando para você, os teus desafios na tua vida têm que ser confrontados e eliminados o mais rápido possível. Senão cresce, vira uma bola de neve, vai criar raiz e vai ser maior do que você. Mas maior do que você, do que eu. Sou o general dos exércitos, meu irmão. Você não cria raiz. Cria, isso cresce, tem que ser eliminado logo. Davi viu, pegou logo o que Deus deu, e acabou. Para de levar as coisas e crescer as coisas e deixar desenvolver na tua vida. Sabe o que acontece? Você vai ficar paralisado, vai chegar um ponto que você não vai aguentar, aí você vai pedir socorro. Amado, tem coisas que apareceu, tem que ser logo confrontados, consertados e eliminados. Presta atenção. Alguma coisa que está errada na tua vida, minha vida financeira, vou dar um exemplo. Você começa a fazer dívida, você começa a fazer coisas, você começa, amado, você tem que parar e logo eliminar. Você tem que ver o que está dando o problema, que vai virar um gigante, vai criar raiz, e vai ser maior do que a tua força. E na nossa vida, nós somos parte do exército de Deus vivo, só o Senhor é maior do que todas as coisas. Está dando para entender? E eu coloquei aqui uma coisa. E Deus fala para você hoje: quantas lutas você passou e vitórias o Senhor já te deu? Quantas situações você já passou, né? Se levanta e luta, se movimenta, não deixa crescer as coisas. Sabe que deu vitória a Davi naquele momento ali? E eu vou ler isso. Foram as suas origens. Olha que a Bíblia fala em 1 Samuel capítulo 17, versículo 14. E Davi era o menor, e os 3 maiores seguiam a Saul. Olha só, Davi era o menor, os 3 eram maiores que eles, mais velhos que eles, mais experientes que ele, foram para um caminho de um outro general. A Bíblia fala: Davi, porém, ia e voltava de Saul para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Nunca esqueça das tuas origens. Davi, por mais que fosse, tinha contato com os homens, ele reconhecia as suas origens, ele voltava.
Davi, ele guardou os sentimentos dele e o coração dele em Deus. Eu coloquei que o mais importante para vencermos os confrontos é nunca esquecermos a nossa origem, o que verdadeiramente somos e guardamos dos nossos sentimentos. Por mais que você cresça, por mais que você enfrente alguma coisa, por mais que você lute, por mais que você esteja tranquilo, não esqueça das tuas origens. Muitas pessoas caem porque abrem mão e não se lembra do que Deus fez, a origem de que Ele é. Ele abre mão num certo ponto da sua vida, ele busca refúgio, socorro em outras coisas, esqueceu do caminho que Deus construiu para ele. Então vai ter uma queda maior. Davi, ele foi para a guerra, ficou observando, mas ele voltava. A gente tem que dar meia volta. Eu cresci, pastor, eu montei uma grande empresa, mas nunca esqueça das tuas origens, nunca esqueça o que você era. Nunca esqueça da tua dependência. Nunca esqueça. Pastor, eu estou passando por um momento difícil. Vou chutar tudo, vou dar o balde. Vou largar tudo, vou chutar o balde. Nunca esqueça das tuas origens. Seja no bom ou seja no mal, não esqueça das tuas origens. Porque o general dos exércitos está aí com você. O general dos exércitos está preparando a arma eficiente para você. O general dos exércitos está se levantando a favor de você. Você faz parte do exército. Quero que você entenda isso, em nome de Jesus. A Bíblia fala aqui, né, que foram os 3 mais velhos. Os irmãos cresceram e se esqueceram de Deus. Essa foi a verdade. A Bíblia fala que o espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido, porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Porém nós temos a mente de Cristo. 2 Coríntios capítulo 2, versículo 15, você tem a mente de Cristo, você tem algo não natural em você que o mundo não tem. Ou seja, tem horas que nós temos que discernir, e nós não somos discernidos por ninguém. Tem hora que você tem que entender que tem coisas que eu posso ir e colocar a mão, tem coisas que eu tenho que deixar na mão de Deus, não dá mais para mim. Tem coisas que eu até trabalho com Ele, tem coisas que agora é só orar. Eu tenho que ter discernimento do que está acontecendo, porque tem algo dentro de você, diferente do mundo aí fora que não tem. O Espírito Santo de Deus que discerne todas as coisas, que prescuta todas as coisas, que conhece o interior do Pai. Está contigo, está comigo, em nome de Jesus. Glória a Deus por isso. Amém. Deus já sabia que Davi ele ia enfrentar Golias, meu irmão. Deus estava preparando Davi para chegar nesse tempo aqui. E eu quero falar com algumas pessoas aí que estão passando por um momento difícil, um momento de pressão. Entenda o teu deserto, entenda o treinamento de Deus na tua vida, entenda o teu urso, o teu leão, porque Deus está te preparando para coisas maiores que vão acontecer. Você tem que entender o momento que você está vivendo. Davi ele foi construído porque Deus já sabia que lá na frente ia acontecer algo sobrenatural com ele. Davi foi trabalhado com Deus, com coisas que houve uma necessidade dele passar por aquilo ali, e Deus deu a vitória, porque estava preparando coisa maior lá na frente. É assim na tua vida. Se você está passando por um momento, você analisa a tua vida, está tudo certo, eu estou bem com Deus, eu estou andando com Deus, eu faço parte do exército de Deus vivos, eu estou dedicado a Deus, eu busco Ele, eu oro, eu ando de uma forma de Deus, mas por que isso? Porque Deus está te preparando para coisas maiores lá na frente, para coisas que vão se levantar, e você vai ter condições de fazer cair por terra, e Deus vai te levantar com autoridade. Entenda isso. Foi na vida de Davi, para que um jovem ia lutar com um leão e com um urso, porque tinha uma coisa muito maior para acontecer. Ele iria libertar o povo de Israel em nome de Jesus, ia começar um tempo novo na vida dele. Porque muitas vezes a gente fica perguntando: por que, Senhor? Por que essas coisas estão acontecendo comigo? Eu não busquei isso. Poxa, Pai, eu sou tão fiel a Ti, eu faço tudo certinho, eu vou na igreja, eu não deixo de ir, eu jejuo, eu te busco, eu subo montes, eu desço, eu dou meu dízimo, meu oferta, mas Pai, e agora?
é porque Deus está preparando você para coisas maiores. Porque vai surgir situações maiores que vão exigir mais de você. E quando você destronar isso, Deus está te levantando no meio. Deus está te levantando no meio. Agora, se você anda todo errado, aí são coisas que você também construiu. Você tem que reconhecer em que parte do exército você faz, do exército morto ou do exército vivo. Porque o exército estava ali dentro, estava morto. Quem estava de fora, que não fazia parte do exército, estava mais vivo que todo mundo que estava lá dentro. Então reconheça como você está o teu estado, em nome de Jesus. Terceiro, coloque os seus desafios em ordem de prioridades. Isso também faz a gente ter vitória. Eu vou ler o texto, 1 de Samuel, capítulo 17, versículo 26 a 30, diz: então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo: que farão aquele homem que feria este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar o exército de Deus vivo? Quer dizer, Davi, ele se posicionou, se levantou contra o problema. E o povo lhe tornou a falar conforme aquela palavra, dizendo: assim farão ao homem que o ferir. E ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar àqueles homens, acendeu-se-lhe a ira de Eliabe contra Davi e disse: por que descestes aqui? A quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a maldade do teu coração, que desceste para ver a peleja. Então disse Davi: que eu fiz agora? Porventura não há razão para isso? E desviou-se dele para outro, e falou conforme aquela palavra, e o povo lhe tornou a responder conforme as primeiras palavras. Coloque seus desafios em ordens de prioridade. Davi, ele reconheceu o seu desafio e partiu para eliminar esse desafio. No meio do caminho, no meio do trajeto, surgiu um outro desafio, o seu irmão. Presta atenção, qual era o maior desafio? Qual era a maior necessidade? Um problema em família, uma guerra em família, uma picuinha, ou destronar Golias? Era destruir Golias, jogar ele por terra, por causa de uma nação para se sentir liberta. Ou seja, surgiu a pequena pedra no meio do caminho. A Bíblia fala que Davi, ele se desviou. Davi, ele fala bem claro aqui o texto. Ele fala: o que eu fiz agora? Porventura não há razão para isso? Aí no versículo 29, ele estava dizendo para o irmão: Eliabe, agora eu não tenho mais, sabe, condições, eu não tenho mais, eu tenho que ver algo mais importante para fazer. Eu tenho algo mais importante para fazer em nome de Deus. E ele se desviou. Ele foi primeiro destruir o que é maior, para depois ele entender as coisas pequenas. Eliabe agora, ele falou bem claro: não tenho algo mais importante senão derrubar Golias. O que eu fiz agora? A Bíblia fala que ele se desviou do irmão. A prioridade não era o irmão, a prioridade não era gerar uma situação ali. O foco dele era aquilo que era grande. O foco dele era aquilo que estava paralisando uma nação. O que eu entendo aqui, que não adianta a gente apagar o foco do incêndio, se a raiz da causa não foi eliminada. Não adianta você apagar o foco, que vai surgir de novo. Não adianta você ficar bem com a tua mulher, ou esposa, você ficar bem com o teu homem, com o seu esposo, se você é temperamental, se você briga por qualquer coisa, se você tem alguma coisa escondida, que isso faz acender todo problema dentro da sua casa. Você tem que reconhecer o foco, a raiz do problema, aliás. Porque você apaga hoje, vai acender amanhã. Então você tem que ir naquilo que é maior. Você tem que primeiro eliminar as coisas maiores. Veja o tamanho dos gigantes e coloque por ordem de queda. O que é maior na tua vida, que está dando o maior problema? Então coloque em ordem. Faz as coisas certas. Porque não adianta você apagar o foco aqui. Eu estou com... Vamos dar um exemplo. Outro exemplo. Eu estou todo endividado. O que adianta você pegar um empréstimo, você pegar metade e gastar em outras coisas, você não eliminar, você está aumentando o teu problema.
Ah, não, eu recebi um dinheiro aqui, eu ganhei aqui, meu 13º, poxa, mas tem uma viagem para surgir com a família, botou com essa dívida aqui, eu vou jogar para frente. Você está simplesmente adiando, você está pagando o foco, você pagou o mínimo, mas o tudo você não pagou. Então não adianta, o problema persiste. Coloque em ordem de queda os seus gigantes, e Deus vai te dar a vitória, vai fazer cair. Eliabe não era o mais importante ali. Joga para o lado. Davi, ele foi o tempo todo desmerecido. Davi, ele foi desmerecido pelo gigante. Davi, ele foi desmerecido pelo irmão. Davi, ele foi desmerecido por Saul. Saul falou que ele era muito novo. Não, você é muito novo. Aí deu uma armadura natural para ele, mas ele falou: não quero isso não, porque eu tenho uma armadura maior. Eu tenho uma armadura sobrenatural de Deus, que está sobre a minha vida. É isso que tem que ser para você e para mim. Nada pode paralisar você. Muitas vezes, irmãos, situações dentro de família, situações de amigos perto, são as pedras pequenas que interrompem o teu processo, teu crescimento, o teu progresso. Você tem que analisar. São essas pequenas coisas aí que vai parando você, vai fazendo você perder tempo, e o gigante vai crescendo. Muitas vezes acontece isso. Muitas vezes palavras contrárias das pessoas que estão do teu lado, que vão desvirtuar você de uma decisão que você ia tomar. Não, isso daqui Deus falou comigo. Aí você passa para o irmão te dá uma outra direção. Você segue o irmão, você fala: é mesmo, né? Aí Deus falou com você. Meu irmão, vai pelo que Deus está falando para você. É você que está vivendo a situação. Eu vi muita gente tomar decisão errada porque seguiu a terceiros. Muita, amado, é muita gente que tomou decisão errada, gente que saiu de igreja, gente que abriu mão de ministério, gente que abriu mão de trabalho, porque viu a pequena pedra e não olhou a grande. Aí saiu da pequena pedra, se desviou. Aí lá abriu mão do trabalho, ficou desempregado. Aí abriu mão da esposa por causa dos amigos, ficou sem família. Em vez de resolver, coloca por etapas. Coloca as coisas certas. Qual é o maior gigante da minha vida que está me afligindo? É esse. Vou jogar ele por terra em nome de Jesus. Vai cair agora. Vai por etapas. Vem para cá, ministério. Abra Lucas capítulo 18. Eu vou terminar aqui. Lucas capítulo 14. A Bíblia fala que em certo momento da nossa vida a gente tem que fazer certos cálculos. Eu gosto de ler sempre esse texto. Se eu quero resolver as coisas, Jesus deu aqui uma cola para a gente, vamos dizer assim. Lucas capítulo 14, versículo 28 e 30 diz, a 30: pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro e faz contas dos gastos, para ver se tem com o que acabá-la? Para que não aconteça que depois de haver posto os alicerces, não podendo acabar, todos os que a virem comecem a escarnecer dele, dizendo: esse homem começou a edificar e não pôde acabar. Faça cálculos, junta a sua família, converse com seu marido, converse com seu esposo, toma uma decisão em conjunto, com a sua família, com as pessoas que Deus colocou, que você fez uma só carne com ela, coloca perante a Deus. Faça cálculos, para que aquilo que você começou, você venha terminar em nome de Jesus. Isso é âmbito ministerial, isso é âmbito de trabalho. Faça cálculos, coloque por ordem de queda. Deus vai te dar as armas certas no momento certo, em nome de Jesus. Se você fizer isso, a arma certa vai vir. O problema é que você está atirando para tudo que é lado, aí você não consegue resolver nada, você se assusta, aí cresce, cria raiz. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Dá uma salva de palmas ao Senhor. Aleluia, para Ele. Vamos ficar de pé.